Eu acho que a vacinação é a grande ferramenta que a gente tem em saúde pública para evitar epidemias como essa. Vacina sem muros. Né? O que é? Sair a vacina daqueles muros só da atenção básica e ir para localidades onde a gente precisa realmente aumentar a cobertura vacinal. E público, privado, para mim, não faz diferença. Para quem está nos assistindo, para quem depende do SUS, do setor público, a pessoa quer ser atendida. Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o quadro em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre saúde pública, especificamente sobre a saúde do estado de São Paulo. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o currículo do meu convidado. Ele foi presidente da Associação Paulista de Medicina por 2 mandatos e também da Associação Médica Brasileira, AMB, por 2 outros mandatos consecutivos. Ele é professor assistente da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e, dentro da carreira política, ele foi vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior paulista, atuou como deputado federal em 3 oportunidades, 2 como suplente e 1 como titular eleito. Desde janeiro de 2023, ele é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Eu queria dar muito boas-vindas ao secretário Eleusis Paiva. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Natália. Antes, para você que está nos assistindo, eu tive a oportunidade de conversar um pouco aqui com a Natália e dizer que a alegria é muito grande estar aqui. A Natália que tem aí uma visão de saúde e reflete muito bem a saúde do nosso país. Então, alegria estar aqui podendo bater um papo com você. Secretário, muito obrigada. A gente tem vários temas aqui que vai ser muito importante te ouvir, ouvir a tua perspectiva para o estado de São Paulo. Eu queria já começar com um assunto, acho que mais quente do momento, né? A gente está falando muito de dengue, tem um pouco também de Covid, tem a influenza, enfim. Quero te ouvir muito sobre esses 3 pontos. A gente tem o último dado que as internações por dengue ou Covid aumentaram nos hospitais privados de São Paulo 71%, segundo uma pesquisa do Sindiosp. Se a situação está assim na saúde privada, eu queria te ouvir sobre como que está a situação na saúde pública, pensando em São Paulo. Olha, primeiro que não é diferente, né? O que a gente vê no privado é muito similar ao que a gente está vendo no público também. E com mais um dado, né? Você está falando de Covid, dengue e tem influenza também, que tem nos preocupado muito também, influenza. Inclusive sobre o número de casos graves, quando a gente compara influenza e Covid, influenza ainda tem um número maior. Portanto, nós estamos com um foco específico. O Butantan, há 2 semanas atrás, já começou a enviar os lotes de vacina de influenza para o Ministério da Saúde, então acredito que vacina de influenza nos próximos dias a gente tem em todos os postos de saúde aqui do estado de São Paulo. Quanto à dengue, Natália, o que é importante? É que o estado de São Paulo está fazendo a lição desde 2023. Em 2023, segundo semestre de 2023, o estado de São Paulo foi o primeiro estado que alocou o que a gente fala de estruturas sentinelas, mais de 70 estruturas sentinelas no estado de São Paulo, já para a gente monitorar foco de mosquitos e também monitorar o vírus que estava circulante no estado de São Paulo. E isso já nos levava a ter uma previsão do que a gente ia ter em 2024 e uma série de atitudes nós tomamos. E se você comparar todos os estados, né, com limites geográficos, já São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Curitiba, você vai ver que o número de casos é 5, 6 vezes maiores proporcionalmente por 100 mil habitantes que São Paulo, mostrando que nós conseguimos tomar uma série de atitudes para poder epidemia nós vamos ter, mas poder mudar o ângulo de crescimento dessa curva. E aí eu vou te dar dados importantes. Nós estamos aí vivendo a 11ª semana epidemiológica.
né, comparado o ano de 2024. E eu gosto de comparar muito o ano de 2024 com o ano de 2023. Trouxe até uns dados aqui para mim não errar os números. Em 2023, na 11ª semana epidemiológica, nós tínhamos notificados 203 mil casos no estado de São Paulo. Agora, em 2024, um ano depois, nós temos 531 casos. Ou Quer seja, dizer, muito duas maior. vezes e meia maior. Se a gente for ver os confirmados, quer dizer, uma coisa é caso notificado, outra coisa é aquele notificado que confirmou, nós fizemos exame e confirmou para dengue. Em 2023, nós tínhamos 95.861 casos. Agora, em 2024, mesma semana epidemiológica, 215.707, praticamente duas vezes e meia. Aí vamos ver mortes. Em 2023, 107 mortes. Se tivesse a mesma perspectiva, duas vezes e meia, nós estaríamos falando aí algo em torno de 260, 270 mortes. No entanto, 66 mortes. O que significa? Que todo aquele trabalho que nós fizemos, principalmente de capacitação da nossa rede, capacitação dos profissionais de saúde, da atenção básica dos nossos municípios, surtiu efeito. Praticamente 200 vidas nós conseguimos salvar nesse período. Então, mostrando que quando você faz a lição de casa, você tem resposta. E saúde é assim. A gente tem que agir cientificamente, tecnicamente, tomar as atitudes na hora certa, que a gente consegue ver essa resposta. E, secretário, quando você traz a questão da capacitação, é muito essa ideia de reconhecimento dos sintomas, de atender logo o paciente que chega para ser hospitalizado, justamente para reduzir mortalidade, é isso? Olha, nós tivemos, e aí temos que reconhecer também a visão do governador Tarcísio de Freitas. Quando eu levo esses dados para ele em 2023, outubro, falou, governador, a epidemia em 2024 vai ser severa, nós estamos tomando tais e tais atitudes. Ele falou, olha, chama todas as secretarias. Quando nós entramos em 2024, se você pegar linkado com a Secretaria de Saúde, tinha a Secretaria de Educação, com a ideia de a gente usar toda a estrutura da Secretaria de Educação, capacitar os profissionais para poder chegar nas crianças, nos adolescentes, para que eles virassem os soldadinhos da dengue. Até porque não vai dar certo se a gente não conseguir motivar a sociedade, essa guerra é perdida. Porque Uhum. 80%, 75%, 80% dos focos estão dentro das residências. Mas também tem 20% fora, quer dizer, o poder público também, em praças, prédios, locadores, o poder público também tem que estar investindo. E, dessa forma, Secretaria de Segurança Pública, conseguimos mobilizar as Forças Armadas, o Exército hoje em campo junto com a gente, Defesa Civil, área social, Secretaria da Mulher, quer dizer, todo o governo do Estado de São Paulo mobilizado. Então, no primeiro momento, o que era? A capacitação desse time. Tá. Né? Para soltar o time na rua, nós tínhamos que capacitar esse time. No segundo momento, nós tomamos uma atitude pela primeira vez aqui no Estado de São Paulo, que depois outros estados também começaram a fazer, que foi colocar a nossa sala de situação. O que era a sala de situação? Nós temos hoje um portal, vou aproveitar até para divulgar, que é dengue.saude.sp.gov.br, e nessa sala de situação com esse portal, nós temos hoje, Natália, a oportunidade de ver todo o estado de São Paulo em tempo real como que está a situação da dengue. O que nós temos nesse portal? Nós temos, por cidade, o número de casos notificados, o número de casos confirmados, o número de casos graves, de óbitos. Então, nós temos um mapa de todo o estado de São Paulo, porque ela não evolui exatamente igual em todas as cidades. Então, a gente está começando a montar o quê? Uma gestão personalizada por região. De acordo com as necessidades de cada região, uma gestão personalizada. E você colocou bem, Natália, o que é importante? Primeiro fazer o diagnóstico. Uhum. Para fazer o diagnóstico, nós vamos estar com toda a rede de laboratórios pronta para poder responder o mais rápido possível. O IAL, que é o Instituto Adolfo Lutz, nós estamos automatizando o IAL. Por quê? Exames que demoravam em torno de 4, 5 dias, nós estamos levando isso com uma brevidade de 24, 36 horas. Então, melhorando toda a parte laboratorial. Segundo, a resposta ao paciente, né? Diagnóstico precoce, exames, né? Não só de confirmação, mas também de hemograma, uma série de exames para dar conduta e hidratação. Essa é ainda a grande arma que a gente tem, tentando diminuir o número de casos graves. Diminuindo o número de casos graves, obviamente, a gente vai impactar diretamente. Mas os casos graves, a gente tem que dar suporte na rede. E é isso que nós estamos fazendo. Conhecendo por esse portal, a gente vai ver quais os locais
que nós estamos tendo o maior número de casos e o maior número de casos graves, para poder aumentar a nossa rede hospitalar, a capacidade de receber. Então, UTI e leitos de enfermaria. Por exemplo, agora, semana passada, abrimos 28 leitos de UTI no Emílio Ribas, só para poder estar atendendo esse paciente de dengue. E aqui nós estamos fazendo em toda a rede. Então, melhorando o suporte da atenção básica, melhorando a hidratação, melhorando o pátio hospitalar, capacitando o profissional. Eu acho que essa daí tem sido um foco grande. Outra coisa importante é o fumacê, que todo mundo cobra da gente. Né? Uhum. O que nós fizemos? O Estado de São Paulo adquiriu já 700 máquinas, que nós temos tanto aquela costal portátil, como também a pesada. Capacitamos o profissional de acordo com os pedidos das prefeituras, nós estamos levando isso. E eu falo, né, conversa com o governador Tarcísio, governador, nada disso vai dar certo se os municípios não tiverem recursos para poder estar alocando e fazendo isso. E primeira semana que nós já tivemos aí São Paulo atingindo aí quase não, mais de 300 casos por 100 mil habitantes, o que já é considerado uma epidemia, o governador fez questão, nós repassamos 205 milhões de reais aos municípios do estado de São Paulo, justamente para poder cada município ter recursos para estar começando a parte de insumos, contratação de recursos humanos, que é muito importante, readequação da rede. Então, estamos nos preparando realmente para uma guerra. E eu tenho certeza que, com a ajuda da nossa população, conscientização, principalmente em focos de criadores, nós vamos sair vitoriosos. E, secretário, não tem como a gente falar de dengue sem falar de vacina, né? Eu acho que esse foi um tópico muito falado desde o final do ano passado, principalmente quando a gente viu que haveria uma vacina disponível para a população, embora em não quantidade suficiente. E essa discussão, né, primeiro para um público muito específico, restrita ainda na rede privada por uma questão de capacidade mesmo, e ao mesmo tempo, de outro lado, uma possibilidade de um desenvolvimento da vacina da dengue no Butantan. Como que está isso? A gente consegue pensar numa vacina aqui, nacional? Olha, a primeira coisa importante, né, e você tocou num ponto, se é realmente algo que a gente vai ter como solução para fazer, inclusive, o bloqueio de futuras epidemias, com certeza a vacina. Tá. Né? Eu zero dúvida disso. Eu acho que a vacinação é a grande ferramenta que a gente tem em saúde pública para evitar epidemias como essa. Por exemplo, de dengue. Aí nós temos dengue, chikungunya, zika, né? Toda a arbovirose. Né? Agora, o que é importante a gente ter? Hoje, o que nós temos no mercado é uma vacina que foi adquirida pelo Ministério da Saúde, uma vacina que é feita em 2 doses, portanto, todo o estudo que a gente tem dessa vacina, ele foi feito a partir da 2ª dose, para ver a antigenicidade e o nível de cobertura dessa vacina. E esse é o primeiro grande problema que nós temos, porque a primeira dose, depois que você dá, a 2ª dose tem um espaço de 90 dias. Então, Ou seja, o efeito... vamos imaginar quem está aplicando essa vacina em abril, Uhum. agora final de março, abril. Quer dizer, temos abril, maio, junho. Em junho, nós vamos estar aplicando a 2ª dose. E aí nós vamos ter, aí, e aí são as publicações que a gente tem científicas, uma cobertura vacinal adequada a partir de 30 dias. Então, abril, maio, junho, nós vamos estar falando cobertura adequada para agosto. Ou seja, para a pandemia, para a epidemia do ano que vem. Exato. Tá. Então, essa vacina realmente que está sendo disponibilizada, e a ministra foi extremamente coerente e correta quando passa essa informação à sociedade, essa vacina é importante, vai ter um impacto, com certeza, em 2025. O que nós temos correndo paralelo? O Butantan está há cerca de 1 década e meia com um projeto de uma vacina, que agora nós estamos terminando a 3ª fase, as respostas muito satisfatórias. Essa vacina, primeira coisa, ao longo de mais de 1 década, a gente tem condições de afirmar, primeiro, que é uma vacina segura, né? A nível de efeitos colaterais, é uma vacina segura. E a segunda coisa, com uma resposta de eficácia muito boa, da ordem de 80%. E essa vacina nós devemos estar levando, aí provavelmente no mês de junho, julho, um pedido à Anvisa, e esperamos que até outubro, a gente possa ter outubro, novembro, essa vacina já disponível no mercado. De dose única? Dose única, essa é a grande vantagem. Vacina de dose única, começando cobertura 15 dias após a aplicação da dose. Então, uma resposta relativamente rápida. O governador Tarcísio, na conversa que teve com o Dr. Esper Butantan, abriu toda
O Estado de São Paulo totalmente aberto, focado, recursos, o que forem necessários para a gente poder conseguir fazer um bloqueio no ano de 2025. Então, esse é o foco hoje do Estado de São Paulo, na vacina do Butantan e também, acredito, com certeza, também o foco do Ministério da Saúde. Agora, não tem como não perguntar sobre a questão da capacidade produtiva, né? Uma vez que se a gente espera essa vacina ainda até o final do ano e para proteger para a epidemia do ano que vem, é possível ter essa produção em escala Olha, nós rápida? estamos aí um foco, você Uhum, vê que eu vou dar uma variável muito grande, uhum. mas em torno de 15 a 45, 50 mil doses nós temos condições de estar alocando para o ano que vem. Então, isso daí, a ideia da gente era chegar pelo menos a 40% para poder fazer uma cobertura, né? Mas associada a isso, a vacina, que provavelmente também se importa do Ministério da Saúde, eu acho que a gente vai ter uma ferramenta importante para fazer o bloqueio de dengue no estado de São Paulo a partir de 2025. Perfeito. E secretário, agora mudando um pouco de assunto, acho que a gente cobriu bastante a dengue, mas tem uma questão ali em relação à Covid, não especificamente o caso atual da Covid, mas os procedimentos represados que aconteceram principalmente na época da epidemia da Covid. A gente sabe que essa é uma questão nacional, né, não exclusiva, mas de ampliação de filas, né, para procedimentos, para encontrar especialistas, para fazer exames. Como que São Paulo tem enfrentado essa questão? Oh, falar de fila, mas antes, Natália, É. algo que eu esqueci para quem está nos assistindo, ontem nós liberamos numa reunião do COI, repelente para as gestantes. Né? Sabemos que é uma população vulnerável e que nós temos que dar assistência. Calculamos algo em torno de 50, 60 mil gestantes hoje no estado. Já estamos começando a abrir uma licitação, abrimos ontem já uma licitação, e acredito aí que nos próximos 30 dias a gente já possa estar oferecendo via os nossa atenção básica, a gente possa, no estado de São Paulo, estar oferecendo repelente para nossas gestantes, que é uma área vulnerável e a gente tem que tomar todo cuidado. Agora vamos falar de filas. Vamos abrir o outro tópico aqui de filas, que acho que é um tema importante a Sim. gente trazer também, né, secretário? O que era importante, Natália? Quando nós assumimos o governo, eu tive uma reunião com o governador Tarcísio, e como é que estava a saúde do estado de São Paulo? Estava colapsando. Uhum. Né? Por que a gente fala que estava colapsando? Porque exatamente o que você falou, nós passamos aí 24, 30 meses, toda a saúde pública e privada focada em Covid, e era o que tinha que ser feito. Isso não foi no Brasil, foi no mundo. Só que as outras doenças, elas têm um ciclo natural e elas continuam. O que acontece? Quando a gente tira o foco de Covid, aqueles casos que normalmente são casos crônicos, né, a maioria deles agudizando. Então, as pessoas, para poder ter acesso tanto ao público como ao privado, eles já iam o quê? Iam via urgência e emergência. Então, como a urgência e a emergência sobrecarregava, acabava as cirurgias eletivas não tendo espaço. Uhum. Porque aquilo que seria cirurgia eletiva virava urgência e era atendido. E a que ficava na eletiva não tinha espaço para ser atendido. Esse é o quadro que nós encontramos. Além disso, praticamente 8 mil leitos fechados no estado de São Paulo. Depois nós vamos fazer o diagnóstico por que disso. E aí tinha uma preocupação, só tem um jeito, Natália, de você diminuir fila, só tem um jeito, não existe outro. É você ampliar o acesso das pessoas. É você ter uma oferta maior do serviço do que você tinha. E foi isso que nós fizemos nos primeiros meses. Né? Nós focamos em mutirões de saúde no estado de São Paulo. Começamos pelo que a gente entendia que seria mais grave, começamos por oncologia. Nós tínhamos aí 1.856 pessoas, quando nós fizemos o primeiro levantamento em janeiro, que esperavam na fila há mais de 7 meses para começar um tratamento de oncologia. Nossa. E aí a gente não precisa nem de ser da área de saúde para saber que um paciente com câncer está esperando 7 meses para ser tratado, né? A evolução desse caso a gente já sabe qual que vai ser. Então nós focamos em oncologia, o governador pede o foco em oncologia, nos deu um orçamento só para entrar em oncologia da ordem de 450 milhões de reais, que nós focamos em oncologia para ampliar o acesso no estado de São Paulo. E em 90 dias, né, nós conseguimos que nenhum paciente na regulação do estado esperasse mais do que 60 dias no estado de São Paulo. Então nós conseguimos, mas com isso dependemos muito do quê? Dos UNACONs e dos CACONs. São as unidades de atendimento de oncologia e os centros de atendimento, e eles foram ampliados esse atendimento e, obviamente, um aporte de recursos para que isso fosse viável. E conseguimos levar essa fila para no máximo 60 dias de oncologia, que é o mínimo que a gente tem aceitável.
Só que isso daí resolvia a oncologia. Aí nós fizemos um outro diagnóstico. O governador participou muito disso, que ele, como engenheiro, ele gosta muito de dados, de números, né? Uhum. Nós vimos que 47, 48 procedimentos era o que mais colapsava a fila. Nesse 47, 48, nós fizemos o quê? Multirão em cima deles. Novamente, oferta de mais de 250 milhões de recursos para a gente estar focando nesse 47, 48 procedimentos. Então, isso começava a fazer com que as filas começassem a fluir. Aí fizemos mais outros 2 diagnósticos terríveis para a gente. Primeiro, a parte de cardiologia. Nós tínhamos 4 cirurgias, tinham pessoas esperando e morrendo na fila, na área de cardiologia, que era a cirurgia de revascularização, Uhum. né? Os pacientes com É ponte de safena? isso, Uhum. pacientes com insuficiência coronariana, né? Pacientes com valvulopatias, filas enormes, e também congênitas, adulto e infantil. Também um direcionamento de mais 150 milhões de reais para poder ampliar também o acesso. E conseguimos reduzir drasticamente também essas filas. E, por último, ortopedia, né? Eu brinco que nós temos uma epidemia de ortopedia. Não é em São Paulo, no Brasil inteiro. Quando a gente fala com os outros secretários, a situação é a mesma, né? E se a gente andar, fala, mas por que essa epidemia de ortopedia? É só você andar nas grandes avenidas do estado de São Paulo e ver essas motos passando por você, e você nota que cada grande avenida dessa tem 2, 3, 4 acidentes por dia, e normalmente com lesões extremamente graves. Então, ortopedia foi um outro foco que nós demos também, e para você ter uma ideia, em 35 dias, nós realizamos, no final do ano, em 35 dias, mais de 18 mil cirurgias ortopédicas no estado de São Paulo. Isso tudo leva a um impacto positivo. Nós chegamos no final do ano e de cirurgias eletivas no estado de São Paulo, nós fizemos mais de 1 milhão de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. É o maior número de cirurgias eletivas da história da saúde pública. Se a gente pegar eletivas e mais os casos que deram entrada em urgência e emergência, nós vamos chegar a 1 milhão e 600 mil cirurgias no estado de São Paulo. É um número que... Agora, resolveram todos os É isso que eu ia problemas? perguntar. Tá É, tudo resolvido? Ainda tem exatamente, gargalo? eu tenho que falar para você que nós não resolvemos todos os problemas. Tá. Isso já mostra uma primeira coisa, um primeiro diagnóstico. Quando nós entramos, falavam para a gente que a gente teria uma fila, que eram os dados que todo mundo passava. Você assistiu um debate nosso Uhum. durante a campanha, que falavam algo em 300, 500 mil cirurgias que nós tínhamos repregadas. Se fosse 300, 500 mil, nós realizamos mais de 1 milhão e 600, o problema estaria solucionado. Ia ter o Eu centro vazio ali, né? Mas Exato, não. e você pode ver que isso não é real. Nós vamos entrar esse ano com uma série de atitudes que nós fizemos, tomada de posições que nós fizemos aí, estruturantes na saúde, nós vamos ter tempo de conversar, nós vamos aumentar ainda mais esse número esse ano. Eu te garanto que nós ainda vamos ter ainda um rescaldo para o terceiro ano. E nós temos um outro agravante. Quando você começa a receber, eu comecei a ver os números de oncologia no início de 2024, aumentando muito, né? E aí nós começamos a fazer alguns diagnósticos. Por quê? O estado de São Paulo, a hora que ele reduz a fila e coloca dentro no tempo hábil, as pessoas que moram aqui têm parente em outros estados. E lá não tem atendimento. Está esperando 4, 5 meses em fila. E ela liga e fala, vem para São Paulo que aqui consegue. E aí a gente tem a migração de pacientes de outros estados para São Paulo também para tratar. Isso tanto é real, eu já apresentei esse dado no Ministério da Saúde, que se você pegar os exames, né, e os tratamentos de alta complexidade, São Paulo é responsável por 50% do Brasil. Ou seja, muita gente vem para cá. Bom, São Paulo não tem 50% da Sim, população. sem dúvida. Então, na realidade, nós temos uma infiltração de outros estados e eu acho que o dever da gente é atender a todos, até porque o SUS é universal. Nós temos que atender a todos, é o direito que a pessoa tem à saúde. E eu entendi que a oncologia foi a área prioritária, a cardiologia também nesses procedimentos mais urgentes. Tem alguma próxima área que está no radar, que você sente que está mais assistida, que precisa desse foco agora? Olha, nós vamos começar esse ano, mais mutirões devem ocorrer aí nesse primeiro trimestre. Oftalmologia está no radar? Oftalmologia, né, você está muito bem informado, Natália. Oftalmologia está no radar, ortopedia continua no radar, oncologia continua no radar, e nós estamos começando a discutir agora, na regionalização da saúde, Eu quero falar sobre isso. que nós começamos a discutir, nós começamos já a alinhar com todos os municípios do estado de São Paulo, em cada região, um convênio com esses municípios, com repasse, inclusive, de recursos, mas cada município está apresentando para a gente
O que que ele está ofertando de serviço ao SUS. E qual que é a lógica que nós estamos trabalhando? Se cada município me passar a oferta, eu também tenho a oferta do que o Estado de São Paulo faz, governo do Estado. Então, eu tenho a oferta do município, eu tenho a oferta do governo do Estado. E eu conheço o quê? A demanda histórica. Se eu conheço a oferta e eu conheço a demanda, eu tenho a velocidade de atendimento, correto? Uhum. Com a velocidade de atendimento, eu vou mudar por região aonde eu tenho que investir mais, em que setor eu tenho que investir mais. Então, não obrigatoriamente, os próximos tirão serão para todos os estados. Eu posso ter regiões que tenham mais necessidade de um atendimento, regiões que tenham mais necessidade de outros. E é isso que nós queremos fazer na regionalização, uma gestão personalizada por região do estado, de acordo com a necessidade de cada região. Eu quero te ouvir daqui a pouco mais sobre a regionalização, mas antes de ir para essa questão, eu queria te ouvir sobre a eventual possibilidade de parceria público-privada para melhorar, inclusive, esse acesso. Você vê esse cenário como possível dentro do Não, governo não do vejo Estado? como possível, não, Natália, eu vejo como necessário. Aham. Eu acho que público e privado, para mim, não faz diferença. Para quem está nos assistindo, para quem depende do SUS, Uhum. do setor público, a pessoa quer ser atendida. Né? E nesse momento, público e privado, a gente tem que se entrelaçar, porque a saúde é uma coisa só. Né? Nos mutirões, nós já tentamos atrair uma parte do privado. Funcionou? Agora, funcionou, Tá. em algumas especialidades nós conseguimos. É muito importante para a gente que agora, com a nova tabela SUS paulista, passe a ser viável o atendimento. E a hora que passa a ser viável, nós podemos atrair mais o setor privado. O setor privado não é inimigo do público. O que a gente tem que saber é aonde a gente precisa, aonde a gente não precisa, onde é possível fazer esse entrelaçamento dos dois setores, que o foco nosso tem que ser o atendimento ao paciente. E aí, você garantindo o atendimento de qualidade, eu acho que esse é o nosso objetivo. E, secretário, agora entrando na regionalização, você trouxe na sua fala dessa importância de atender demandas específicas de acordo com as necessidades das regiões, já conhecendo isso a partir de dados. Segundo toda a sua fala aqui, já é muito possível conhecer os dados de saúde, inclusive no caso da dengue, você tem uma sala de situação sabendo exatamente o que está acontecendo. E eu sei que São Paulo está sendo, inclusive, pioneiro nessa questão da regionalização. É um tema bem antigo quando a gente fala de saúde pública, mas São Paulo está aparentemente avançando bem, inclusive com um convênio, uma parceria com a OPAS, né, para avançar nisso. Queria um pouco mais de contexto, assim, o quanto isso já avançou e se é difícil, porque eu imagino que também tem uma costura para mudar uma coisa que sempre foi feita de uma forma diferente. Olha, quando nós estamos em campanha, e Hum. a Natália me acompanhou em campanha aí, em alguns eventos que nós tivemos junto, a gente já tinha um diagnóstico e já tinha levado para o governador Tarcísio esse diagnóstico. São Paulo não é homogêneo, o estado de São Paulo não é homogêneo. Uhum. As regiões do estado de São Paulo, elas têm necessidades diferentes. Eu falo que é uma vergonha para o nosso estado, né, de São Paulo, estado mais rico da federação. No entanto, nós temos cidades com índice de vulnerabilidade social, que envergonham qualquer estado. Né? Quer dizer, a política pública que a gente tem que adotar nesse estado aí não é só da área de saúde, ela tem que ser direcionada para essas regiões, principalmente para a gente ter uma equidade. E quando a gente fala em equidade, era justamente esse o diagnóstico que a gente tinha na saúde, e você acompanhou um debate que nós tivemos no Sindiosp, Sim. em que a gente colocava as regiões totalmente diferentes. Por exemplo, as necessidades da região de Ribeirão Preto, com certeza, eu posso lhe garantir, se eu tinha alguma dúvida, hoje eu tenho certeza, até porque tenho dados que a gente não tinha, as necessidades da região de Ribeirão Preto, elas são totalmente diferentes, por exemplo, do Vale da Ribeira. Em todos os pontos, do ponto de vista social, do ponto de vista de oferta, do ponto de vista de número de profissionais de saúde. Portanto, a gente tem que ter visões diferentes e tratamentos diferentes para melhorar o quê? A equidade no nosso estado. E foi essa avaliação que nós temos feito na época da campanha. E é isso, o estado de São Paulo, 17 regiões, nós estamos levando para 21 regiões. Visitamos essas 21 regiões em reuniões que fazia a Secretaria do Estado, com toda a equipe nossa, com todos os secretários municipais, prefeitos, mas nós colocamos um outro dado. Eu não queria só estar reunido com o setor político, eu queria quem era o prestador. Eu queria saber quem que era o médico que estava na frente de uma atenção básica, de um serviço privado, de um hospital filantrópico. Está ouvindo o profissional que está na linha de frente, para conhecer todas as necessidades de cada um, para poder ter um diagnóstico em cada região.
E a partir do momento que nós começamos a ter o diagnóstico de cada região, é que nós começamos a fazer algumas propostas que eu considero extremamente inovadoras para o setor de saúde, que na realidade a gente já tinha sensibilidade na necessidade. Uhum, E ali ficou escancarado. Eu posso dar dados para vocês assim, fantástico. Uma, por exemplo, tabela SUS paulista. Né? Por uhum, que surgiu a tabela SUS paulista? Primeiro, não era novidade para ninguém, você que cobra a área de saúde. O problema é que nós temos de financiamento do setor. Não é novidade para ninguém. Mas aí nós vimos alguma coisa concreta. Eu vou te dar dados. Depois, se quiser, até eu falo a cidade. uhum, Mas nós começamos a pegar algumas cidades e fica claro para a gente que eu estou vendo agora a rede hospitalar. uhum. Quando eu vou ver rede hospitalar, eu tenho alguns hospitais, principalmente para quem está nos assistindo, que nós chamamos de hospitais que atendem alta complexidade. O que é alta complexidade? É uma cirurgia, uma neurocirurgia, um transplante, uma cirurgia cardíaca, cirurgias mais complexas. Obviamente, esses hospitais de alta complexidade, ele tem um custo diferente de um hospital de baixa, de média complexidade. Até porque o número de profissionais, recursos humanos, recursos diagnósticos, eles são diferentes. Então, um hospital que tem um custo maior. E eu tenho também hospitais de média e baixa complexidade. Agora eu vou te dar um cenário do estado de São Paulo. Eu posso lhe garantir que esse é o cenário Brasil. Cenário do estado de São Paulo. Quando eu vou para os hospitais de alta complexidade, Natália, taxa de ocupação de 95% a 110%. Quando eu ponho 105%, 110%, significa o que a gente está acostumado a ver. Aqueles pacientes em fila, de corredor, aquilo que a gente está Deitado vendo, na maca sem estar deitado no na maca. leito. Exatamente tudo que a gente não quer, que a gente está vendo. Isso é real. Uhum, Isso é real. Fotografia real do Estado. Bom, isso nos assusta. Aí nós começamos conversando com o prestador. Vamos aprofundar essas filas dentro desses hospitais. E aí, para nossa surpresa, 60% aproximadamente dos pacientes internados no hospital de alta complexidade, Natália, são pacientes de média e baixa complexidade, estão no lugar errado, ocupando um leito que que era não de alta. precisava. Bom, aí, com esse diagnóstico, foi a primeira visita que nós fizemos na primeira regional, isso daí nos sensibilizou. Qual que era o próximo foco? Eu vou focar nos hospitais de pequeno porte e de médio porte, que são os hospitais que devem atender a baixa e média complexidade. E aí nós focamos nele. E aí, surpresa, taxa de ocupação desses hospitais. Você tem ideia, Natália? 25% a 30%. Ou seja, capacidade ociosa. Então, os hospitais de média e baixa complexidade, com taxa de ocupação de 25% a 30%. O hospital de alta com taxa de ocupação de 110%. E o que está levando a taxa de ocupação a 110% é que 60% é média e baixa que tinha que estar sendo atendido aqui. E por que não está sendo atendido aqui? Esse era o diagnóstico. Por que não está sendo atendido? Chamamos gestores para conversar. Chamamos gestores, vamos conversar. Por que não está atendendo? E aí? Doutor, por uma coisa muito simples, doutor, que a tabela que o SUS remunera a média complexidade não altera há mais de 20 anos. É igual você pensar a tua conta de água e luz de 20 anos atrás. Então, o que acontece? Quanto mais o hospital atende, quanto maior o endividamento. E se você pegar toda a rede filantrópica, toda ela, hoje o quê? Sérios problemas De de saúde financeira. Sim. O que eles fizeram para se defender ao longo dos anos? Eles foram reduzindo o número de leitos de oferta ao Sistema Único de Saúde. É porque é inviável, senão não Porque era sobrevive. inviável ele se manter. Então, eles reduziam, jogavam uma pressão sobre o Estado para ter incentivo. O Estado pega, dá mais incentivo. Só que no ano que vem, continua sem nenhuma alteração. Ele reduz mais um pouco e vai buscar mais um pouco de incentivo. E agora é o moto contínuo, porque não tem hospital no mundo que consiga sobreviver com taxa de ocupação de 25%, 30%, porque também o hospital fica inviável. Sim. Né? Eu só tinha uma saída para isso. E aí nós fomos conversar com o governador. Ele tem que ter a coragem política do governador fazer isso. Falei, governador, nós temos que remunerar adequadamente. Acaba com os incentivos no estado de São Paulo, não tem mais incentivo, remuneramos adequadamente, com uma tabela justa. Então, quanto mais produz, mais você recebe, assim é. Né? No setor privado, em qualquer setor do mundo, quanto mais você produz, mais você recebe. Sim. E você injeta saúde financeira. E nós vamos pegar esses hospitais de média e alta, eles vão passar a voltar à taxa de ocupação de 80% a 85%. Aí
Vêm os hospitais universitários, os hospitais de alta, conversar comigo assustaram. Falou, doutor, se o senhor fizer isso, o meu hospital vai ficar vazio. E vai? Porque, exatamente, aí nós mostramos para eles que não, é só olhar as filas. Sim. Quando você olha as A filas, demanda essa é a existe, né? maneira de você realmente fazer com que as filas andem. É isso que a gente fazia. O problema, eu sempre falo, não é ter fila, o problema é a fila andar. E mais do que isso, a fila tem que andar e dar uma previsibilidade para você que está na fila ser atendido antes daqui a sua doença piore e se agrave. Então eu falei, agora vocês fizeram a coisa certa, nós vamos reduzir e as filas vão começar a andar, que é tudo que nós estamos... Esse é o foco nosso de fazer. Então, essa é a tabela X paulista. Tabela X paulista, primeiro, muito importante, a gente tem que ter a humildade de saber que sozinho a gente não faz nada, né? Então, a parceria com a OPAS foi fundamental. Primeiro, para ter o diagnóstico. Segundo, para o projeto de regionalização. E segundo, como é que nós vamos fazer essa tabela? Uhum. Né? Porque não é fácil. Estou falando mais de 7 mil procedimentos. E o que é justo? O que é o valor justo? Sim. Eu tive uma experiência na Associação Médica Brasileira de ter trabalhado numa tabela de remuneração de honorário médico com a FIP, que é a Fundação de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo. Nós fomos atrás da FIP, que nos ajudou a atualizar os valores. Atualizar os valores. E hoje tem valores que atualizaram 5 vezes o valor, aumento de 500%. Né? Outros valores menores, porque tinham tido reajuste anteriormente. Dos 7 mil valores, nós tivemos também a humildade de falar o seguinte, podemos ter cometido erros? Com certeza. 7 mil é impossível. A cada 6 meses, nós vamos estar reavaliando. Canal de consulta, para estarmos recebendo críticas, recebendo sugestões, e estamos reavaliando a cada 6 meses, para ter um valor justo. O que nós esperamos com isso esse ano? Uhum. Primeiro, não é só atingir a saúde financeira dos hospitais, é viabilizar que esses hospitais passam a atender, primeiro, adequadamente, segundo, com qualidade, e possam o quê? Aumentar a oferta de serviço. Aumentando a oferta de serviço de média e alta, nós vamos estar esvaziando os hospitais de alta complexidade. Então, nós vamos ter agora os hospitais de alta complexidade fazendo as suas filas de andarem, e aqui a média e a alta complexidade também fazendo com as filas de andarem. Nós passamos os primeiros 60 dias desse ano assinando o convênio com cada região do estado, com as prefeituras, com os hospitais, para agora, a partir de março, está começando a funcionar a tabela X paulista. Era isso que eu te perguntar. Então, a partir de março, que esses novos valores vão ser pagos. Já estão começando a ser pagos. A partir do dia 25, toda a rede hospitalar no estado de São Paulo já trabalha com a tabela nova X paulista. Para isso, o governador do estado de São Paulo está aportando 4,8 bilhões de reais a mais na saúde pública do estado de São Paulo, só focado na tabela X paulista. Perfeito. Tem uma... E coragem, né, Natália? Porque ele está enfrentando, né, todo um status quo, porque todo mundo sabia que tinha 20 anos e todo mundo finge que não sabe, né? Uhum. Então foi o primeiro governo do estado a assumir, tem essa defasagem e no meu estado eu vou remunerar adequadamente e vou fazer com que as nossas filas andem, que nós aumentamos a nossa produtividade de atendimento. Falando nisso, então, dá para ampliar essa parceria, por exemplo, trazer essa experiência do estado de São Paulo para ajudar outros estados a fazer a mesma coisa? Olha, eu tenho recebido, Natália, alguns outros secretários em off, Claro. conversado, conhecido a tabela, sabendo critérios, mas aí vai da decisão política, né, de cada governador, de cada estado, tomar essa atitude, né? E também, eu acho que teve um lado bom, Uhum. né? Depois que o governador Tarcísio assumiu essa postura, nós vimos aí que o Congresso também aprova uma lei que teremos reajuste anual. Então, não sabemos de quanto, nem como será, mas pelo menos conseguimos sair da inércia, né? Conseguimos sair da inércia de começar a pensar. Mas outro foco interessante é que era um questionamento que foi feito. Tudo bem, vocês vão aumentar a oferta. Tá, mas como é que vai ser esse aumento de oferta? Cada hospital agora aumenta. Não vai ser assim. Nós vamos aumentar a oferta e aí volta naquele tema que nós conversamos antes da regionalização. Cada região, agora eu sei as necessidades, porque quando eu estou assinando o convênio agora do repasse, eu estou... Você está tendo os dados. Isso, eu estou pegando os dados. Então eu vou saber, por exemplo, região tal, qual que é a minha necessidade? Cirurgia urológica. Então o que é o meu aumento de repasse de recurso e ampliação? Eu quero cirurgia urológica. Em outra região, qual que é o meu problema? Cirurgia de vesícula e hérnia. Eu vou aumentar o meu repasse naquela região
cirurgia de vesícula e hérnia. Em outra, pode ser cardíaca e assim por diante. Então, eu vou aumentar de acordo com a necessidade. Né? Por isso que eu falo, tem que ter gestão personalizada por região. Sim, e para isso os dados são fundamentais, né? Fundamentais. Sem dado não dá para trabalhar, né? Isso que é difícil. Quando você não tem acesso à informação, você fica muito numa ciência que já está em desuso, que eu falo que é a ciência da axiologia, né? A axiologia não dá mais para trabalhar. Não dá. Agora, pensando numa outra tendência que a gente tem visto em saúde e que tem avançado bastante em vários âmbitos, né, mas talvez não com a velocidade que a gente gostaria, é o tema de saúde digital. Eu queria saber como que está essa frente aqui no estado de São Paulo, se a gente tem avançado, em quais aspectos, né, se dá para a gente pensar, não sei se esse tema de interoperabilidade vem aqui para dentro do estado, como que vocês têm trabalhado essa questão? Olha, como você falou, Natália, está mais lento do que eu gostaria. Eu gostaria de já ter conseguido avançar um pouco mais, né? Mas esse ano está sendo colocado algumas propostas, até vem sido trabalhado por uma pessoa na secretaria extremamente competente, está fazendo um trabalho brilhante, que é a doutora Cristina Balestrin, está responsável por esse setor. E nós estamos, primeiro, apresentando a parte de saúde digital. É muito importante, você falou, acesso à informação. Quem tem informação sai na frente. Nós estamos apresentando um projeto que nós estamos fazendo com as universidades públicas. Tem vários projetos andando no mercado privado, e a gente sabe que aí tem toda uma interação com o mercado. E nós vamos trabalhar muito com as universidades, e esse foi o foco inicialmente. Nós vamos estar trabalhando com universidades públicas, fazendo plataforma que possa se multiplicar em todo o estado de São Paulo. Para esse ano, nós devemos apresentar parte de saúde digital muito focada, primeiro, no sistema prisional, né? Podendo atender todos, são mais ou menos 300 e poucas mil pessoas no sistema prisional, para estar fazendo todo o atendimento via saúde digital. A gente sabe a dificuldade de tirar uma pessoa de um presídio, levar para um posto de atendimento, e trazer novamente todo, não só o recurso, como toda a estrutura montada. Então, essa parte de atenção do sistema prisional está sendo entregue aí, provavelmente nos próximos meses. Fora isso, estamos começando com o AME Digital, né? Eu brinco que toda cidade queria ter um AME, né? Uhum. Na sua cidade. E nós vamos estar começando também a trabalhar com o AME Digital. E também uma terceira perspectiva, já acreditamos que a gente possa agora, neste ano, ter 10% a 15% de toda a atenção básica do Estado de São Paulo também focado, e aí inclusive com interoperabilidade, que esse é o grande desafio, Sim. né? Está apresentando uma solução que a gente possa se conversar no Estado. Então, acredito que esse ano a gente deve dar já um salto muito interessante na parte de saúde digital, também focando uma outra parte aí, que as pessoas não sabem, mas nós estamos perdendo os poucos cabelos que ainda tem, que é a parte também de assistência farmacêutica, né? Isso nós temos que melhorar. Isso nós temos que melhorar. Esse é um grande desafio. O sistema que tem, não, hoje, eu não me sinto confortável. Então, Quando o senhor diz que é desse serviço, o que que ele precisa melhorar? entrega. A entrega. Entrega. A Né? velocidade da entrega. Velocidade de entrega. E talvez a gente possa fazer isso via digital e estar levando o medicamento para dentro de casa. Então, nós estamos hoje com uma plataforma já bem avançada e provavelmente também é um produto que a gente deve estar entregando aí nos próximos 60, 90 dias. Então, para 2024 tem bastante coisa, né, Tem secretário? bastante desafio, né? Bastante desafio pela frente. Secretário, tem uma outra questão, que aí é mais filosófica, mas quando a gente às vezes pensa em serviço público, em mudança, a impressão que dá às vezes é que as coisas demoram muito para acontecer, entre a necessidade que as pessoas têm versus o que acontece na prática. Queria um pouco as tuas impressões, assim, se você tem sentido que as coisas estão um pouco mais ágeis, principalmente pós-pandemia, se tem coisas que realmente é um processo mais burocrático, que as coisas demoram mesmo e que faz parte, e como agilizar algumas coisas, sabe? Olha, a primeira coisa, Natália, que você coloca é verdadeiro, né? O setor público, ele tem uma série de burocracias um pouco diferente. Eu venho muito do privado, Uhum. eu já faço privado e faço público. No privado a gente tem mais agilidade para tomada de decisão. No setor público a gente tem, isso é um pouco mais lento. Mas o que me impressionou muito é a falta de informação que a gente tinha no setor. Então nós passamos esse primeiro ano tentando ter acesso à informação e criar mecanismos, que você falou de saúde digital, é um dos mecanismos para a gente ter acesso à informação rápida, tomar a decisão e conhecer a resposta.
Porque também você toma a decisão, até voltar essa resposta para você, é um longo período. Então, nós estamos criando todo um mecanismo, e isso que é importante, acesso à informação e tomada de decisão rápida em cima da informação que você tem. E eu aposto muito em SUS, e aí eu não faço muita diferença de público e privado, quando a gente foca a parte de qualidade. Uhum. Vou dar um dado para você, é engraçado. Quando eu fui vice-prefeito de Rio Preto, nós fizemos uma proposta de um poupa-tempo da saúde, que era como se fosse um AME, né, Uhum. de toda a parte de assistência especializada de saúde, e eu levei isso para dentro de um shopping, né. E aí eu lembro quando eu levei para dentro de um shopping, todo um setor político da cidade falou: é um absurdo, está levando para um shopping, Hum. o paciente de SUS é um paciente simples, vai se sentir envergonhado de entrar no shopping. Daí quando ele entra, todo aquele luxo, isso é um absurdo, né? E é o contrário, né? A pessoa quer, hoje não dá para, olha, que é público é pior do que o privado. A gente tem que ter a mesma entrega, com a mesma qualidade, e tem que se conversar, público e privado. Nós temos que levar a excelência da saúde pública. Eu trabalho com essa perspectiva, e esse é que trabalha o meu grupo. Trabalhar buscando excelência. E aí todas as ferramentas, sejam públicas ou privadas, para a gente garantir excelência de atendimento. Perfeito. E, secretário, tem um outro tema que a gente acompanhou pelo Futuro da Saúde, e eu tô aqui cheia dos temas, né, secretário? Mas esse é um outro tema que eu queria trazer aqui, que foi o veto do governo ao projeto de prevenção do HPV nas escolas. É um tema que foi super apoiado pela comunidade científica. Eu sei que a repercussão foi negativa para o governo, mas eu queria saber se há essa possibilidade de rever o que está sendo feito dentro desse contexto. Olha, é que isso daí ficou mal explicado, Então, viu, conta Natália? pra É gente. muito pelo contrário, né? Na realidade, o entendimento do governo, e talvez isso não ficou muito claro, é que vinha um projeto do legislativo que colocava algumas obrigações para os municípios, em específico, não só a vacina de HPV, mas outra vacina, mas focado também em HPV. E houve um entendimento de uma análise que no SUS a gente não obriga nada, a gente pactua tudo, né? E pactuar significa diálogo entre as duas partes, entendimento para poder fazer. Então, quando o governo veta esse artigo, é, baseado, né, em obrigação, e a gente estava pactuando, criou-se uma falsa impressão que a gente era o contrário. No entanto, 30, 40 dias depois, nós levamos, né, vacina de HPV e vacina de uma maneira geral para dentro das escolas. O que nós chamamos com outro nome, vacina sem muros. Hum. Né? O que é? Sair a vacina daqueles muros só da atenção básica e ir para localidades onde a gente precisa realmente aumentar a cobertura vacinal. Desde os primeiros 100 dias de governo, o foco nosso, o que é? Aumentar a cobertura vacinal no estado de São Paulo. Esse é o foco nosso. E HPV é um desses focos. Portanto, eu sou extremamente favorável. Tem um projeto hoje da Secretaria de Estado, que é a vacina sem muros, né? Justamente isso, saindo do foco da atenção básica e não indo só para escolas. Nós queremos levar para a porta de metrô, nós queremos levar para os locais onde tem grande circulação, justamente para voltar. O estado de São Paulo, Natália, já foi referência, não é a nível Brasil, a nível mundial de cobertura vacinal. Nós já chegamos a nível de 95% de cobertura vacinal. No entanto, hoje estamos ali liberando 80%, algumas vacinas em torno de 70%, né? Já aumentamos 20% em média a cobertura vacinal no estado de São Paulo, e é uma meta do governo Tarcísio de Freitas. Nós chegamos até o final dessa primeira gestão do governador Tarcísio com cobertura vacinal acima de 90%. Então, toda a estratégia que for possível para a gente alcançar isso, nós vamos fazer. Interessante esse projeto Vacina Sem Muros, secretário, porque muito o que a gente escuta da comunidade científica é isso, né? As pessoas não conseguem ir para a UBS para tomar a vacina, às vezes, naquele horário, então vacinar em lugares E o BS tem estratégicos faz aquele sentido, né? e o BS tem aquele horário de atendimento, Não é não é horário que a gente está aberto trabalhando, 24 né? horas, né? Então essa é a ideia, levar vacina para os locais de grande circulação, para a gente estar podendo estimular. E fizemos um outro movimento também, que também fizemos para a dengue, Hum. que infelizmente, né, até foi tema do nosso debate aqui em off, quando Uhum. nós estávamos conversando, que é o que eu sempre falo, saúde e política junto não dá certo, né? Nunca deu certo. Todas as vezes que misturou saúde e política,
deu zebra, Sim, né? Deu mal, não deu certo isso daí. Então, começaram muita fake news por causa de vacina. O grupo A pensa de uma forma, o B de outra, e aí perigosíssimo. começou fake news. E aqui no estado de São Paulo, o que nós criamos? Nós criamos um portal chamado Vacina Sem Dúvidas, que era justamente as principais dúvidas que as pessoas têm de vacinação. E aonde eu vou, eu falo, olha, por exemplo, varíola. Nós erradicamos varíola. Por que nós erradicamos varíola? Graças a quê? A vacina. Né? Eu vejo aí, Natália, idade da minha filha, né? Uhum. Que nós estávamos falando. Né? Outro dia minha filha comentava comigo sobre paralisia infantil. Vocês, a geração de vocês, nem sabe o que é paralisia infantil. A minha geração, Natália, em cada escola que a gente tinha, em cada sala de aula, né? No meu tempo de secundário, de primário, na minha época era primário e secundário, né? Uhum. É, cada sala de aula você tinha uma criança com sequela do que a gente chamava na época de paralisia infantil, né, que eram crianças sequeladas, que é a poliomielite. Então, quando saiu vacina para polio, você nem precisava de fazer campanha, as pessoas estavam vendo, elas iam para isso. Hoje, como as pessoas não estão vendo isso, né, Uhum. elas passam de uma primícia como está sendo erradicado. Mas o problema é que a gente tem alguns focos na África e na Ásia ainda do vírus circulante. Então, hoje, com o grande trânsito que a gente tem em todo o planeta, pegar uma pessoa dessa contaminada em território nacional, nós podemos ter aí surtos graves. Então, esse nível de conscientização, a gente levar para a sociedade para mostrar a importância da gente levar a prevenção, Sim. proteger os nossos filhos, as nossas crianças. Eu tenho certeza que toda mãe e todo pai tem um foco de preocupação. E é isso, é promoção de saúde. Vacina é promoção de saúde. E nesse foco que nós estamos bem focados, o Estado de São Paulo está bem focado e você pode me cobrar isso. Final dos 4 anos do governador Tarcísio de Freitas, o Estado de São Paulo, com certeza, está com cobertura vacinal da ordem de 90%. Excelente, muito bom, secretário. Tem uma pergunta aqui que acho que circula bastante também, é o interesse da população, que é em relação à cannabis, né? Segundo uma reportagem da Folha, a Secretaria Estadual diz que tem um prazo ali de fornecimento de cannabis medicinal na rede pública para maio. Eu queria entender como que está essa disponibilização, se a gente pode se comprometer com esse prazo, se, enfim, como que isso vai acontecer na prática. Olha, na prática, Natália, o que nós tivemos? No primeiro momento, a aprovação de um projeto de lei, foi referendado pelo governador Tarcísio de Freitas, com o favorável da Secretaria de Saúde. No segundo momento, era saber quando está indicado o uso de cannabis. Uhum. Essa era a grande discussão, que também não é uma discussão política. O que nós fizemos? Nós reunimos toda a comunidade científica que nós tínhamos no estado de São Paulo e no Brasil. Todas as sociedades de especialidades científicas envolvido isso, envolvendo todas as universidades públicas do estado de São Paulo e também a nível Brasil, para pegar todos os profissionais, olhar o que tem na literatura mundial de utilização de cannabis e o que tem evidência científica para a utilização. A partir do momento que foi delimitado qual a utilização, agora nós fomos para um segundo momento, é fazer o chamamento público, né? Fazemos com esse chamamento público, agora nós estamos abrindo uma licitação e agora a licitação já foi aberta. Eu acredito que se tudo correr bem, não tiver nenhum outro impedimento legal, eu acredito que aí dentro de 30, 40 dias a gente já possa ter o cannabis sendo oferecido. É o primeiro estado brasileiro que deve fazer isso. Ótimo. Secretário, agora já caminhando para o final da nossa conversa, porque se deixar aqui eu vou longe. E a Eh, conversa está muito a gostosa. conversa é muito boa. Mas eu queria perguntar, eu pergunto para todos os meus convidados, todo mundo que senta aqui, eu sempre pergunto quais são as pautas que a gente do Futuro da Saúde, a nossa equipe, tem que cobrir pensando nesse cenário de saúde. E aí eu acho que vale talvez falar sobre os próximos passos, inclusive da sua gestão, né? O que vai ser prioritário daqui para frente. Olha, o foco nosso, Natália, é levar a saúde pública para um grau de excelência. Parceria pública e privada, focado aí com, eu vejo que a grande ferramenta que a gente tem para avançar junto com saúde digital. Eu acho que saúde digital vai fazer uma transformação na assistência, não tenho a mínima dúvida disso. E focar principalmente na melhoria da assistência à saúde. Tempo por parte do governador Tarcísio, eu brinco, quando eu comecei a campanha com o governador Tarcísio, andava com ele, ele chamava o Tarcísio de Tarcísio do asfalto, né? Hum. Eu brinco que até o final desses 4 anos ele vai ser chamado Tarcísio da saúde, né? O governador tem focado muito em saúde,
focada agora num outro tema interessante, que é a atenção básica, que a gente já está falando em Verdade. tratamento, nós temos que falar em promoção e prevenção. Para isso, nós estamos alequando mais de 800 milhões de reais para a atenção básica do Estado de São Paulo. E a ideia é focar em recursos, mas ter resposta. Porque não adianta você colocar recursos se você não tiver resposta. Vou te dar um exemplo. O Estado de São Paulo tinha uma coisa que chamava de PABinho, né? Hum. Piso de Atenção Básica, que era R$ 4 por habitante. Nossa gestão, né, nós vamos fazer de 15 a 40, quer dizer, 4 a 10 vezes mais. Aí a primeira coisa que eu não vou falar com os prefeitos, falando, não, mas como é que vai ser? Quero. Que é tipo, não, eu quero, vai ser político, né? Uhum. Ligado a partido, como que é? Não. De 15 a 40 é fácil, duas coisas. Primeiro, o que é? Número de habitantes. Quanto menor o município, maior dificuldade tem o município de ter uma equipe bem estruturada de saúde da família, porque isso custa. Uhum. Esse é um critério. Segundo critério, qual que é, Natália? Índice de vulnerabilidade social. Quanto maior a vulnerabilidade social, maior tem que ser o compromisso do Estado com aquele município e com a população daquela região, né? Então, esses dois vão dar os dois parâmetros. Mas eu vou repassar, mas eu brinco com os prefeitos, eu quero a troca. Então, vou te dar 3 exemplos, entendeu? É foco nosso, né? Que eu acho a palavra certa. É uma vergonha ainda no nosso país e no nosso estado, nós temos mulheres morrendo com câncer de colo de útero, que é plenamente evitável. Uma coisa que você acabou de falar, vacina de HPV. A outra coisa é o seguinte, hoje, os municípios, para estarem recebendo isso, eles já assinam um compromisso com a gente. De 13 a 70 anos de idade, eu quero pelo menos, 2 Papa Nicolau por ano, que é justamente para poder detectar. Porque no início, Natália, principalmente que já tem nos assistindo, vai ter o quê? Vai ser uma verruguinha lá no colo de útero, que uma cauterização simples resolve. Se deixar passar aí 1, 2 anos, talvez não dê uma cauterização, vai ter que ser uma cirurgia em cone ali no colo do útero. Também simples, ambulatorial. Se passar mais, talvez a gente tenha que fazer toda a retirada do útero. Se passar mais, não tem mais nada o que fazer e a gente vai perder essa mulher. Então, você veja como é evitável que a gente interferir isso daí. Então, o que é? Todo prefeito vai ter que apresentar, né, para a gente, rastrear a população e garantir o Gripapa Nicolau. Porque com isso, eu tenho certeza, junto com vacina, eu tenho certeza que talvez daqui 4, 5 anos a gente consiga erradicar câncer de colo de útero no estado de São Paulo. Então, eu estou mudando o quê? Eu estou dando recurso, mas estou mudando indicadores de saúde do estado. Vou te dar um outro dado que nós discutimos agora há pouco. Vacina. Qual que é o interesse? No mínimo, cobertura de 90%. O município, para receber, ele vai ter que estar o quê? Com cobertura acima de 90%. Então, se ele não está, ele vai ter que mostrar para a gente quais são as ações que ele estará fazendo para chegar a esse nível de cobertura, e eu vou estar cobrando todo ano isso. Vou mudar outro indicador, cobertura vacinal. Vou dar um terceiro. Infelizmente, pós-pandemia, eu tenho 2 índices que começaram a alterar negativamente. Índice de mortalidade materna e índice de mortalidade infantil. Grande problema, o que é? Gravidez de alto risco. Para isso, o que é? Pré-natal não está sendo feito adequadamente no estado de São Paulo. Nós vamos estar exigindo, no mínimo, 7 consultas de pré-natal na gravidez. Vamos identificar a gravidez de alto risco e vamos atuar sobre ela. Vamos mudar o quê? Outro indicador de saúde. O que é? Indicador de mortalidade, indicador de morte materna e infantil. Então, é você ofertar recursos para o município e saber cobrar e mudar indicadores de saúde. Então, termino falando para você, esse é o desafio nosso, mudar a realidade de saúde e mudar os indicadores de saúde do estado de São Paulo. Esse é todo o foco que nós estamos levando na secretaria. De um jeito estratégico, muito orquestrado, né, secretário? Estamos tentando. Muito obrigada. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui, o teu tempo, compartilhar tantas informações com a gente, com a minha audiência. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui muito bem informado. Obrigada de verdade, secretário. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade de estar falando com você aí em casa e esse papo que é extremamente adequado para a gente levar a informação adequada para as pessoas. Isso é importante. Quem tem acesso à informação decide adequadamente, inclusive na vacina. Perfeito, obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não está inscrito no canal do Futuro da Saúde, não se esqueça de se inscrever. Até mais!